Então, gente, vocês sabem que eu estou montando um processo para ser ajuizado contra a Anvisa para discutir a legalidade desses medicamentos no Brasil, né? A possibilidade das pessoas poderem importar ou então irem até o Paraguai para poder trazer por própria conta e pelo preço mínimo que é acessível esses fármacos sendo portadores deles, né? Aqui nós temos 3 caixas, tá? Uma delas não é verdadeira, uma delas é falsa, tá? Se você observar assim, é muito difícil de identificar qual, né? Se você reparar aqui está a caixa, aqui também, essa aqui também tem o selo, né? Todas elas estão seladas e etiquetadas. Deveria ser conforme saiu da fábrica, mas uma não é verdadeira, né? Então eu vou mostrar para vocês os indícios que fazem a demonstração que isso não é verdadeiro, tá? A caixa de TG, ela vem impressa assim, vem as informações, vem um QR Code também, né? E vem o selo, né? De autenticidade. Esse lacre nunca pode ser rompido, ela sai da fábrica lacrada, né? Muitas pessoas vão dizer, mas embaixo não tem lacre. De fato, embaixo não tem lacre. Mas o fato de não ter lacre não quer dizer que essa caixa não foi mexida. E eu vou explicar para vocês por quê e por que vocês têm que ter cuidado muito quando vocês se sujeitam a compras nesses mercados paralelos, tá? Você vai observar a caixa aqui, a TG está aqui está o código, a validade e o lote, né? Se você observar, nós estamos com duas aqui. Aqui nós temos também a outra com lacre, lacrada. Aqui, e aqui nós também temos o número do lote e o número da identificação e a validade. Aqui também, lacre intacto, código de QR Code e lote, validade, tudo certo. Não sei se vocês já perceberam alguma coisa diferente, né? Mas é simples. Se você passar o dedo aqui, você vai ver que isso aqui está em alto relevo, tá? Isso aqui foi impresso no próprio material da caixa, tá? Essa aqui está com lacre. Só que se você passar o dedo aqui, você vai ver que não tem alto relevo. E se você passar a saliva ou um álcool, você vai ver que isso aqui vai começar a desgastar. Já está bem mais claro do que estava ali na primeira passada de dedo. Desgastou, desapareceu. Isso aqui é uma caixa não autêntica, não verdadeira. Mesmo que isso aqui não fosse gravado expressamente, você sentiria a aspereza aqui. Isso aqui é um material liso, ó. Tá saindo. Bom, eu passei saliva aqui, né? Mas se eu passar álcool, então, isso aqui vai sair tudinho. Significa que a impressora veio aqui por cima e gravou na película, e não na caixa, né? Grava-se na película também na fábrica, né? Mas é uma impressão mais aprofundada. É uma impressão mais aprofundada. Aqui você vai sentir exatamente o 3D aqui, você vai passar. Se você for um deficiente visual, você consegue identificar o que está escrito, né? Tem uma outra diferença. O lacre. Você vai perceber que nas autênticas, o lacre, ele é absolutamente centralizado. Ele é feito dentro da fábrica, no equipamento. Você pode ver que o lacre está aqui, ó. Aqui, o logo da empresa, da farmacêutica, está lá embaixo, tá? Então, para vocês terem ideia, uma outra coisa, chamar a atenção. É mínimo, tá? Mas você vai notar. Se você vê da caixa falsa, o logo é bem centralizado. Bem centralizado. Na verdadeira, o logo ele está levemente mais à esquerda. Levemente mais à esquerda. E esse aqui bem centralizado. É algo que você só vai conseguir identificar se você tiver com as duas caixas na mão. É muito complicado, né? A tonalidade delas é um pouco diferente. A forma da impressão também é um pouco diferente. A da caixa verdadeira, a caixa falsa, por incrível que pareça, ela tem uma impressão até um pouco mais nítida do que a da caixa original. Aí, por que eu disse para vocês que tomem cuidado com o lacre? E aí você diz assim, não, mas não tem lacre embaixo, isso aqui pode ser vazado, isso aqui pode ser aberto por baixo, coisa e tal. Bom, então vou explicar para vocês o que acontece muito com isso aqui. Hoje os caras, para trazer isso aqui para o Brasil, para fugir das fiscalizações, das barreiras de fiscalizações, os caras desmontam essas caixas e trazem isso aqui de forma não organizada. O que eles fazem? Jogam isso aqui tudo dentro de sacola, né? Trazem dentro de sacola, tudo amontoado, não sabem quais condições. Essa caixinha aqui ela não existe por acaso, né? Essa caixinha aqui é para preservar, inclusive, o medicamento, para ele não ficar exposto à luz. Esse medicamento não pode ser exposto à luz. Isso aqui não pode ficar fora de refrigeração, né? Aí diz assim, ó, mas aqui você abre, coisa e tal. Quando o cara desmonta a caixa, a primeira coisa que você vai ver é que o lacre aqui ele está rompido, né? Se você receber uma caixa dessa, que eu tiver acesso a uma caixa dessa aqui com lacre rompido, não utiliza, tá? Pode ser até que o medicamento que esteja aqui dentro seja verdadeiro, mas o lacre está rompido. Então isso aqui é uma forte abertura para pessoas que fazem coisas bem graves, tá? A primeira delas, muitos deles desmontam isso aqui e trazem essas ampolas desmontadas dentro de sacola, mas às vezes é pior. Alguns deles trazem as ampolas grudadas no corpo, no próprio corpo. E aí, bom, essa aqui é falsa mesmo, né? Vamos abrir ela. Vamos ver. Ó, como eu disse, ó, a etiqueta aqui está totalmente fora. Vamos abrir, né? Vamos ver. Vamos ver qual é a surpresa que tem aqui.
Ó, é como eu disse, você não vai identificar uma grande diferença. Isso aqui, inclusive, está com a divisória. Outra coisa que vocês têm que observar. Se não vier essa divisória, a cópia é mais grotesca ainda, tá? Tem cara que desmonta a caixa, traz desmontada em caminhão e essa caixa não vem com essa divisória aqui. Se você receber 100, se preocupe, tá? Vamos abrir. Nossa, tá duro isso aí. Olha só. Essa aqui, ela tá bem íntegra, tá? Tá bem íntegra. Mas tem algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado. Vamos ver se isso aqui até bate com a de baixo aqui. Às vezes bate, né? 630, 56, validade 527, tá batendo, né? Mas não é verdadeiro, tá? O que você tem que notar também, quando você receber isso aqui em casa, tá? Isso aqui, é difícil dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? É difícil, não tem muito como identificar. Antes, a fabricante ainda botava um jateamento de areia aqui embaixo com o logo, hoje esse login já não existe mais. Só aqui, ó, só da frente. Tem uma outra coisa que você tem que observar quando você receber essas ampolas, ou se tiver acesso a essas ampolas. Isso aqui é extremamente frágil, tá? Eu não estou até dizendo que esse medicamento é falso, tá? Não dá para dizer se ele é falso ou não. Mas a questão é que a caixa não é verdadeira, tá? E uma coisa que você tem que ter atenção quando você abrir uma caixa dessa é o seguinte. Esse rótulo aqui, por vezes, você vai ter acesso a ele de forma desgastada, tá? Desgastada. Se você tiver acesso a isso aqui de forma desgastada, é uma grande chance disso ter passado desmontado, amontoado, dentro de alguma coisa, ou de um local inadequado, ou então no corpo dos caras. Quando é no corpo dos caras, se assuste mesmo quando você receber isso aqui desgastado. Mas degradado mesmo. Porque o que acontece? Quando eles grudam no corpo, isso aqui é uma impressão térmica. Se você colar adesivo aqui em cima e depois tentar desgrudar, isso aqui vai degradar. Isso aqui vai ficar altamente degradado. Aí você me pergunta assim, mas você está dizendo que a ampola pode não ser falsa. Pode não ser falsa. Mas então como é que a caixa é falsa? Porque é o seguinte, porque as ampolas, elas fazem um volume quando elas estão dentro da caixinha. E elas fazem outro volume quando elas estão fora da caixinha. Pode ser um medicamento verdadeiro, isso aqui pode. Mas o que os caras fazem hoje? Os caras têm fábricas de caixa no Brasil, tá? Fábrica de caixa. Aí os caras trazem isso aqui amontoado, dentro de uma sacola, tudo empilhado. E aí você tem a dimensão da caixa, você tem a dimensão disso aqui, ó. Então é óbvio que passar assim, ó, cabe muito mais coisa do que se você trouxer trocentas caixinhas desse tipo aqui. Aí o que os caras fazem? Trazem as ampolas, ou amontoado, ou dentro de um saco, ou dentro de um plástico e tal. Aí a caixinha é fabricada no Brasil. A caixinha é fabricada no Brasil, e aí tem um outro golpe que vocês têm que tomar cuidado. O que os caras fazem? Eles pegam lá no Paraguai, isso quando não for falso mesmo, né? Falso 100%. Mas muitas vezes os caras fazem o quê? Eles pegam essa ampola aqui de 5mg. Aí sabe o que os danados fazem? Eles só compram. Essa aqui até se você notar, ela tá um pouquinho manchada ali, ó. Mas como eu disse, não dá pra ter certeza se é falso ou não. O que os caras fazem? Eles compram uma TG de 5mg, né? Recondicionam isso aqui, eles trocam só a etiqueta térmica e te vendem um produto por 5mg, de 5mg, como se ele fosse 15mg. Só troca o rótulo, só troca a etiqueta. Só troca a etiqueta. A caixa pode ser fabricada no Brasil, como tem acontecido com frequência, né? Foi como eu disse, é muito difícil você chegar e identificar a olho cru, e se você tiver só uma caixa disso aqui em mãos, se isso aqui é verdadeiro ou não. É muito difícil, é muito complicado. Então, gente, o que vocês têm que ter cuidado? Não é só o fato de ser contrabandeado, não são só essas questões. Vocês têm que tomar cuidado também no que vocês estão aplicando, de quem vocês estão comprando esse negócio, de onde que veio, como veio. Pode dar sorte isso aqui ser verdadeiro? Pode dar o azar disso aqui ser um medicamento de 5mg, você está comprando um de 15, recebendo 5? Pode, só trocar as etiquetas. Então como é que você vai comprar isso aqui no mercado paralelo sem ter certeza de quem é que trouxe, da confiabilidade de alguém que trouxe, né? Essas aqui dá para saber que são verdadeiras, né? Então aqui, ó, estão com as impressões autênticas, né? Essa aqui também. Eu não vou abrir essa aqui, gente, porque isso aqui vai para um processo judicial e quando eu fiz a solicitação que isso viesse lacrado, né? Mas aqui nesse caso chamou muito a atenção a discrepância da impressão, né, da identificação, da etiqueta. Ó, vocês podem ver que o logo está íntegro aqui, e na original, se você romper esse logo, ele vai romper no meio, ó, exatamente no meio, então ele vai ficar dividido em dois. Então isso é o que acontece. Como eu disse, né, isso aqui não presta, né, ou se presta, não sou eu que vou arriscar para saber, né, então isso aqui vai ser colocado aqui e vai ser descartado né, no lixo seco, por aí fora. Né? Ou incinerado. Fora. Originais. Como eu disse, ó, vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem que essa caixinha é tão pequenininha que ela fica minúscula perto de uma caixa grande. Olha só, olha o tamanho que é, né? Pra vocês terem ideia, eu vou botar meu controle remoto aqui do lado, pra vocês terem ideia do tamanho que é. Ó. Aqui, como eu disse, isso aqui foi adquirido para ser montado num processo com Tranvisa, já tá tudo separadinho aqui com o maior carinho, né? Isso aqui vai ser distribuído no fórum. Esses medicamentos são amostras. Aqui tem uma Tirzec, tá? Vou falar, né? A Tirzec, por exemplo, isso aqui, ó, é um negócio que se raspa, tá? Então aqui, se você pegar uma caneta e coisa e tal,
você vai raspar e aqui atrás vai ter um QR Code, tá? Então a autêntica sempre vai ter esse QR Code com um espaçozinho para raspar, e se você olhar aqui não vai dar para enxergar, mas você consegue enxergar o logo com marca d'água da Kinfa, tá? E essa aqui é uma Lipoless, tá? Que é outro fármaco paraguaio que também vai ser colocado sob análise. Aqui, ó, nós temos, deixa eu achar aqui que eu sou um semidoso já, né? Aqui, ó. Então quais são os lotes que vão para lá? Lote Lipoless 251862, com validade até 11 de 2027. Isso aqui vai para o processo judicial. Temos outra Lipoless aqui. Foi tomado cuidado de anexar 2 amostras de cada, tá? Justamente por esse caso de falsificação, nunca que eu iria sujeitar a colocar um material de cada, né? Ou pelo menos um só, né? Então tem 2. Testa um, testa o outro. Se der alguma divergência entre os dois, a gente vai saber se um é mais concentrado e principalmente se tem uma divergência de concentração na produção, né? Porque muito se fala em não estabilização da molécula, né? Então 2 caixinhas de cada vai comprovar isso, tá? Essa outra aqui, que eu acho que foi que eu não mostrei, né? Lote 251765, validade 10 de 2027. 2 Lipoless. Da Tirzec, como eu falei. Lote 260135, validade janeiro de 2028. A outra é um lote diferente. Lote 255073, validade 12 de 2027, também com local para raspagem. Tá? Duas. Olha isso aqui, ó. A pessoa que me mandou isso aqui é de um capricho imensurável, né? Esse é outro fármaco paraguaio, Lipolente, também vai ser levado ao processo, né? O fabricante é Landerlan. Você observa que é uma caixa premium, a qualidade de impressão é fantástica, né? Vem muito bem armazenado. Aqui, por exemplo, nós temos também, tá? O número dos 2 lotes, uma de cada lote, tá? Primeiro aqui, ó, é o 125235, validade 12 de 2027. E aqui nós temos uma outra, que foi solicitado de um lote diferente, lote 126004, validade janeiro de 2028. Impecável, isso aqui está impecável, tá? Só que com certeza é verdadeiro, com certeza absoluta, sem dúvida alguma que isso aqui é verdadeiro. Essas aqui também, com certeza absoluta que são verdadeiras. Essa aqui com certeza absoluta que são verdadeiras. Também essa aqui, verdadeiras. E essas duas aqui, gente, essas aqui eu não tenho dúvida, tá? Em relação àquela outra. Porque a pessoa que trouxe isso aqui foi buscar pessoalmente, e se trata de uma médica, tá? Então isso aqui não tem como ser falso, né? Então depois eu vou organizar direitinho, né? Já estão aqui separados, vão voltar para a refrigeração agora, né? Não pode ficar abaixo de 8 graus, tem que ficar a temperatura mínima de 8 graus. Fechadinho, processo da Anvisa. Se a discussão é estabilização da molécula, nós vamos saber o que tem dentro. Ah, André, mas você está falando aí, olha só, você mesmo falou que pode ter falsificação, então a Anvisa tem razão de proibir. Gente, não, tá? Porque o processo objetiva uma outra coisa, que não é sancionar ou favorecer contrabandista. O que vai se postular nesse processo? Que a partir de agora, as pessoas tenham o direito de ir ao Paraguai e poder trazer medicamento pelo período mínimo de 1 ano. É isso que vai ser postulado. Que você, ser humano, você, cidadão, que você possa se deslocar até o Paraguai. O Paraguai é um país vizinho do Brasil. Fazem parte do Mercosul. O Brasil não tem razão para duvidar da qualidade das farmácias paraguaias. São empresas de vastíssimo desempenho e qualidade nos produtos. Olha isso aqui, gente. Olha o capricho que é isso aqui. Você vai me dizer que isso aqui, como eu tenho visto reportagem na televisão, diz assim, ó, medicamentos falsos do Paraguai. Isso aqui não é falso, gente. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é um produto de extrema qualidade, né? Produzido com todo capricho e requinte. Você vê pela qualidade do material. Não é coisa vagabunda, é coisa séria, né? Se você observar, por exemplo, as caixas aqui, ó, da TG também, esse laboratório aqui, ele tem 40 anos de existência, ele é da década de 70. Não é algo que foi criado ontem, que foi lançado ontem. Não é uma marca que surgiu do nada. Isso aqui tem 40 anos de existência. Procure na internet, laboratório Indufar. Vocês vão ver o tamanho que é essa indústria. O tamanho. Outra que é bastante antiga é a fabricante da Lipoless, tá? Essas daqui elas estão um pouquinho amassadas, as caixas, mas enfim, não é isso que tem que ser levado em consideração. A fabricante da Lipoless, que é a Éticos, tá? Ela também é uma empresa de cerca de 40 anos. Tá? Então procurem assim, ó, Fábrica Éticos no Google. Indústria Farmacêutica Paraguaia, Éticos. Procura a foto, você vai ver o tamanho que é a Éticos. E a Éticos, inclusive, tem um vídeo, que eu não vou saber dizer se está no Instagram ou em outro local. A Éticos tem um vídeo onde eles mostram a produção desse tipo de medicamento. Como é que é feito, o capricho que é feito, os cuidados que são adotados, toda a forma de armazenamento e embalagem desses produtos. Então, essa história de Paraguai vende coisa falsa, isso aí já foi há muito tempo, gente. Tá? Hoje o Paraguai, a China, tá? São países que produzem coisas de extraordinária qualidade. Né? Bom, a China não vou nem falar que domina o planeta aí já, falta pouco para dominar. Né? Então, gente, tá tudo aqui, ó, armazenadinho, geladinho. Isso aqui vai ser levado direto para 3 laboratórios de referência do país e vai ser analisado, onde vai ser feito teste de estabilidade, teste de equiparação, teste de equivalência. O que você pretende? Pegar o Monjaro da Lilly, colocar no laboratório junto com esses medicamentos e aí a gente vai dizer o que tem aqui, o que tem aqui. É a mesma coisa?
Não é a mesma coisa? Vocês já imaginaram se isso aqui for melhor que o medicamento patenteado? Mais uma coisa, tá? Só para encerrar, que o vídeo já tá longo. O Mounjaro da Lilly custa, se você for individualizar, aqui no Brasil eu sou neurótico por sujeirinhas, então deixa eu tirar. No Brasil, o Mounjaro da Lilly, se você for colocar por miligramagem, 15 miligramas, custa no Brasil o equivalente a 4.700. Sabe quanto é que está custando essa caixinha aqui hoje, na data de gravação desse vídeo, no Paraguai? No Paraguai, que eu digo, em farmácias reconhecidas pela Dinavisa, que é uma empresa reconhecida, é uma instituição de fiscalização pertencente ao Ministério da Saúde do Paraguai. É a Vigilância Sanitária. Ela tem o mesmo aval, ela concede o mesmo aval, por exemplo, que é concedido pela Anvisa no Brasil. Sabe quanto custa isso aqui? R$470. R$470. O Mounjaro original no Brasil, se você subdividir o mesmo número, isso aqui custa R$4.700. O Mounjaro original. Isso aqui custa 470. Num vídeo que eu fiz na internet, eu falei errado. Eu disse que custava 7 vezes menos. Não custa 7 vezes menos. Custa muito menos. Muito. São 10 vezes o valor. 10 vezes. Com uma dose, com 60 miligramas de Mounjaro, que é a mesma coisa que tem aqui dentro, 4 ampolas de 15 miligramas, isso aqui custa R$470. 10 vezes a mais custa o Mounjaro. 10 vezes a mais. O que você quer? Que você vá lá no Paraguai, você pega a sua caixinha, você bote na sua malinha, dentro da sua bolsinha térmica, coloque o seu gelinho e você possa sair pela estrada para trazer o seu medicamento, para fazer o tratamento para uso próprio. Você vai fazer o tratamento para uso próprio. É isso que nós vamos brigar e nós vamos lutar. Tem outra alternativa? Não consigo no Paraguai. Nós vamos postular outra alternativa? Vamos. Qual é a outra alternativa? Esses medicamentos, ou qualquer medicamento do planeta, se você tiver necessidade de trazê-lo para o Brasil, você possui uma lei de isenção tributária. Você pode trazer qualquer medicamento desde que não ultrapasse o limite de $10 mil para uso próprio. Bom, não precisa nem falar que isso aqui não custa um grão de areia perto de $10 mil, né? Você pode trazer para uso próprio a medicação do Brasil. Você pode trazer. Sem recolhimento de tributo. Você sabia disso? Você sabia que você pode trazer isso aqui sem carga tributária? Isso aqui pode entrar no Brasil pelo mesmo custo de 470 que você compra no Paraguai? Anvisa, por que os caras contrabandeiam isso aqui? Porque tem mercado. A partir do momento que as pessoas poderem ter acesso a isso aqui, não vai mais ter mercado. Quem é que vai poder importar isso aqui? Uma exportadora que seja localizada no Paraguai que possa enviar isso aqui para o Brasil legalmente. Como legalmente? Passando por todos os trâmites regulares. Vai passar pela Receita Federal, vai saber um protocolo na Anvisa, a Anvisa vai autorizar a importação, isso aqui vai chegar no Brasil, dentro do Brasil, pelos mesmos R$470. Eu vou comprar com 470? Possivelmente não vai comprar com 470. Mas sabe qual vai ser o custo? O custo vai ser o armazenamento, o transporte, para isso aqui chegar refrigerado, com qualidade, na porta da tua casa, via importação, por empresas legalizadas que possam fazer esse tipo de serviço. Isso aqui vai chegar, o único excedente que vai ter sobre esses R$470 vai ser o custo operacional, o custo do cara, para ele poder colocar num caminhão refrigerado ou num avião refrigerado para poder te trazer isso até o Brasil e você receber na porta da sua casa com condições. Vai ter custo operacional? Vai. Mas eu duvido que isso aqui ultrapasse o preço que os contrabandistas cobram no Brasil hoje para enviar esses medicamentos que, como eu disse, ó, caixa desmontada, caixa falsa, porcaria, tá? Então vocês têm que ter a certeza que vocês vão ter produto de qualidade, tá? Verdadeiro, é isso que a gente quer. A gente quer que todas as pessoas do Brasil tenham acesso a isso aqui sem ter que se submeter e se ajoelhar perante a indústria farmacêutica. A Lilly pode produzir, ela tem a patente do produto, ela tem exclusividade no Brasil. Se você for numa farmácia, só a Lilly consegue vender isso, ninguém mais. A gente quer que isso aqui seja vendido no Brasil? Não, a gente não quer. A gente só quer que isso aqui tenha-se o direito de importar legalmente. Se isso aqui chegar para mim por 1.000, tá muito mais barato ainda que os 4.700 da Lilly. Muito mais barato. Aí não adianta botar propaganda na novela da Globo às 8 horas da noite com QR Code, contando a historinha fuleira de que alguém tá morrendo porque aplicou isso aqui. Sabe por que não vai colar mais? Porque vai ter uma perícia técnica de equivalência e vai dizer se isso aqui é bom ou é ruim para as pessoas. Se for ruim, a gente desiste. A gente não aplica mais. Se for bom, então vai só atestar e avalizar, por exemplo, os 38 quilos que eu tô a menos em menos de 6 meses de tratamento. 38 quilos a menos em menos de 6 meses de tratamento. Infinitas pessoas que estão tendo benefícios com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, onde a pessoa deixa de ter gordura no fígado, diminui a diabetes, problema cardiológico diminui, o peso diminui, não tem mais problema articular, não tem mais nada. É isso, gente. É isso que a gente quer. A gente só quer isso. Que quem for mais humilde tem acesso. Tratamento de obesidade não é coisa de rico, não é coisa para ser feito dentro de spa, como tinha antigamente os spas, que muito ganharam dinheiro e não emagreceram ninguém. Hoje as pessoas estão controladas, estabilizadas, emocionalmente, estão perdendo peso, qualidade de vida e não tem por que proibir algo que é bom. E se nós provarmos que isso aqui é bom, não vai ter jeito de proibir isso aqui de entrar no Brasil. Nós vamos discutir isso na justiça. E quando a gente tiver o resultado, a gente vai ver. E daqui uns anos, você sabe, né? Isso é história. História fica marcada para sempre. E a gente vai conseguir. Um abraço.